Boa tarde, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje eu quero falar sobre cistos de aracnoide. É muito comum eu ser procurada por pessoas que tiveram sua tomografia solicitada por diversas queixas e que viram um cisto e elas ficam assustadíssimas. Ah, doutora, a criança tem um cisto na cabeça. Quando a gente vai avaliar, ver a tomografia, é um cisto de aracnoide. Então, é bom o esclarecimento dessa patologia porque não necessita de tanto alarde. A aracnoide, que é um dos cistos mais comuns, o cisto de aracnoide, a aracnoide é uma membrana que recobre o cérebro. Você tem o cérebro, você tem umas membranas que recobrem o cérebro, protegem o cérebro, e você tem uma quantidade de líquido que se chama líquor, que é como se fizesse um colchão d'água, uma proteção do cérebro antes da calota craniana. Então você tem um crânio, que é osso, que protege o seu cérebro, porém o seu cérebro não fica exatamente colado no osso. Existe um envoltório, umas membranas que protegem, porque o cérebro é extremamente delicado, e uma lâmina de líquido que forma tipo um colchão d'água. É uma proteção. Estas membranas, cada uma tem seu nome, são 3 membranas, e uma delas se chama aracnoide. E um dos cistos mais comuns, que são achados de tomografia, são os cistos de aracnoide. Então, a aracnoide não está dentro do cérebro, ela está recobrindo o cérebro. Ela recobre o cérebro. Então, ela está entre o cérebro e o osso. Então, ela não é um cisto cerebral que está dentro do cérebro. Que esses sim são cistos que realmente produzem muitos sintomas, diversos problemas, que às vezes são cirúrgicos. O cisto de aracnoide, ele não costuma ser cirúrgico, porque normalmente, a grande maioria, ele é pequeno, ele não está atrapalhando. Ele é apenas uma região onde a aracnoide fez um abaulamento, uma formação líquida. O líquido normal, que é o líquor, que já estaria presente nessa região, naquela região dita cisto de aracnoide, houve uma reentrança, um acúmulo. É um cisto porque tem um acúmulo de líquido. Então, este acúmulo de líquido, de consistência líquida, que é a consistência, o que está lá dentro é o líquor, que é o líquido normal de se ter no seu sistema nervoso, ele está fazendo uma pequena coleção entre o cérebro e a calota craniana. Ele não está atrapalhando o desenvolvimento do cérebro. Ele normalmente não é causa, porque não é causa de enxaqueca, de dores de cabeça, ele não é a causa das crises convulsivas, ele é um achado. O cérebro tem o hemisfério cerebral esquerdo e o direito, e eles se juntam. Então, assim, para visualizar, é como se eles tivessem, se você está vendo de frente, um formato parecido com a maçã. Então, com isso, existe uma reentrância. A membrana está cobrindo esse cérebro e, às vezes, essa membrana dá uma folguinha, principalmente nessas regiões que são as reentrâncias, a fusão entre um hemisfério e outro. E aí existe um pequeno acúmulo de líquor. Então você descobre, porque teve um traumatismo craniano, você vai fazer uma investigação para crises convulsivas, você tem dor de cabeça e vai fazer um exame de imagem por causa da sua dor de cabeça, e aí vem lá, cisto de aracnoide. Você se desespera achando que você tem um cisto na cabeça. Não é bem assim. O cisto de aracnoide normalmente é um achado de tomografia. Você nasceu com ele, ele não costuma, normalmente ele não cresce de tamanho. A gente normalmente tem cistos pequenos que não tem nenhuma, não vão causar nada. Por isso que é considerado um achado de tomografia.
mas é uma das causas onde as pessoas chegam mais desesperadas, né, no consultório, porque apareceu um cisto na cabeça. Já um cisto que esteja dentro do tecido cerebral, quer dizer, está dentro do cérebro, ele vai ter mais repercussões. Primeiro, ele está ocupando o local, se existe um cisto lá, ele está ocupando um local que não deveria ser. Ele está ocupando. Ele está... O que é que deveria estar ali? Não deveria ser ele, então. Então, deveria estar o sistema nervoso no seu parênquima cerebral. Quer dizer, então ele está no local que ele ocupa uma porção. E às margens dele está o seu parênquima cerebral. E ele sim, estes sim, que são intracerebrais, esses são comumente causas por causa da localização de dor de cabeça. Esses realmente podem causar crises convulsivas. Esses causam sintomas realmente neurológicos. Já o cisto de aracnoide, que comumente a gente encontra como achado de tomografia, esse cisto não é intraparênquima, não está dentro do cérebro, ele está à margem, ele está no espaço entre o cérebro e o osso. A aracnoide é essa membrana, então quando tem um cisto de aracnoide, você tem um cisto nessa membrana, e essa membrana recobre o cérebro antes do osso, da tábua óssea, da calota craniana, e não costuma dar nenhum sintoma, entendeu? Então, eu espero ter tranquilizado muitas pessoas que possuem esse achado de tomografia e que ficam extremamente preocupadas porque não sabem a diferenciação que cisto tem ou não repercussão clínica, vai causar problemas, vai crescer. Então, as pessoas são extremamente preocupadas porque saiu lá, cisto. Ai, você não conhece, né? Não tem conhecimento de saber que a aracnoide é uma membrana. Então, com isso, você fica logo desesperado porque você fez uma tomografia de crânio e apareceu lá um cisto. Quer dizer, você tem um cisto na cabeça. Então, você fica extremamente preocupado. Então, cisto de aracnoide é o cisto mais comum que nós encontramos em tomografias realizadas por diversas causas. E é considerado um achado ocasional. Quer dizer, você poderia ter 80 anos, caiu no banheiro, vai fazer aos 80 anos uma tomografia e descobre que nasceu com um cisto de aracnoide. E que nunca isso lhe causou nada. Porque o cisto de aracnoide, comumente, não aparece nenhuma repercussão. Claro que na medicina não existe nem nunca nem sempre. Pode acontecer de alguém que tem um cisto de aracnoide muito grande e que por isso tenha alguma repercussão. Mas não é comum cisto de aracnoides muito grandes. Os cistos que nós temos, a grande maioria, por regra, são cistos pequenos que não causam nenhuma compressão do cérebro, não causam aumento de pressão intracraniana, não fazem nenhum meio de mudança da conformidade do cérebro e por isso não atrapalham o seu desenvolvimento e não causam nenhuma repercussão clínica com sintomas como os mais comuns que as pessoas acham, que é dor de cabeça, crises convulsivas. Tá certo? Então, falei hoje sobre cisto de aracnoide, espero ter esclarecido vocês, espero que tenha sido de interesse, né? Então, próxima semana eu estarei aqui com outro tema que eu espero que seja do seu interesse. Beijo, beijo, beijos.